Haddad, sexta-feira. Sexta-feira, o ministro Fernando Haddad deu uma longa entrevista para a CNN, tá? Depois da derrota do PIX e dessa crise que se estabeleceu aí na cúpula do governo. Tá? Uma derrota realmente, né, como o pessoal diz, de criar bicho, né? Muito impactante. Efetivamente, o governo acabou cancelando, revogando a norma da Receita Federal que havia estabelecido esse monitoramento do PIX, esclarecendo, hein, mais uma vez, monitoramento do PIX nas fintechs, esses bancos digitais, tipo Nubank, Interbank e outros, e nos meios de pagamento, tipo as maquininhas, né, maquininha do Mercado Pago, maquininha do UOL, do PagSeguro e outras maquininhas, porque não há acompanhamento da receita até hoje das transações que acontecem nesses meios, fintechs, bancos digitais e meios de pagamento, tipo PagSeguro. Então, o governo estabeleceu essa norma e foi um salseiro, todo mundo viu a crise, né? E aí o Haddad deu uma longa entrevista, Amara dizendo aqui, boletim assinado, obrigado Mauro e Jones. Então, o que foi essa entrevista do Haddad? Eu fiquei muito impressionado com ela, né? O Haddad começa a entrevista, o primeiro tema da entrevista ainda não é a questão do PIX, é a questão da cobrança de impostos sobre lucros e dividendos. Eu fiquei, de fato, impactado com a explicação que ele deu. Disse o Haddad, não serão cobrados dividendos dos acionistas e sócios das empresas se as empresas já pagarem impostos de uma maneira que o governo considere satisfatória. Eu nunca vi um negócio desse, nem aqui, nem em nenhum país. Quer dizer, ou seja, se a empresa paga imposto, o acionista e o sócio da empresa não precisa pagar imposto? Nunca vi um negócio desse. Como a gente tem falado aqui, a isenção de tributação sobre lucros e dividendos que os acionistas, sócios das empresas têm, a isenção de imposto vem desde 99 no governo Fernando Henrique. Veio Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma meio, Lula 3 e continua isento. E que o Haddad, o que o presidente Lula prometeu na campanha é que essa farra ia acabar. Não acabou. Então aí já mais da metade do governo Lula não acabou. E agora que o Haddad está prometendo é o seguinte, se as empresas pagarem direitinho imposto, a gente nem vai cobrar dos acionistas. Valha-me Deus, né? Como é que isso é possível? E aí ele diz o seguinte, para os 0,1% da população que não paga imposto, presta atenção nisso, será cobrado, abre aspas, um mínimo. Eu fiquei chocado, como diz meu filho, eu fiquei de cara. Como é que é isso? Quer dizer que para aquela 0,1% que tem uma renda milionária no Brasil, vai ser cobrado um mínimo? Um mínimo. A classe média é cobrada de maneira... Nossa, a gente vê. Chega até a alíquota de 27,5%. A tributação sobre bens de consumo que impacta, sobretudo os pobres, os mais pobres, as camadas médias também. Por que impacta mais? Porque o peso da alimentação para essa turma do 0,1%, né, daqueles que ganham 40, 50, 60 mil reais por mês, o peso é irrisório, o peso da alimentação. Para os mais pobres, e mesmo para setores da classe média, o peso da alimentação é muito grande. Então, os impostos sobre os produtos alimentícios incidem muito mais sobre os pobres e as camadas médias. E aí ele vem e diz que vai ser cobrado um mínimo. Aí ele diz, é literal isso, hein? Nós não podemos mostrar, eu gostaria muito de mostrar, mas devido ao tema dos direitos autorais não dá para mostrar. Diz assim o Haddad, se a sua empresa está com uma alíquota efetiva de acordo com o padrão, sei lá que padrão, você continuará isento. O Haddad prometeu que os ricos, muito ricos e milionários desse país, donos ou sócios de empresa, vão continuar isentos. Então, por exemplo, no caso da Petrobras,
Como a Petrobras recolhe os impostos dela regularmente, os acionistas vão continuar a receber dividendos sem pagar imposto, um negócio impressionante. Impressionante. Aí ele vem entrando no tema do Pix, o Haddad diz assim: a norma da Receita, que foi o discurso que o governo colocou na praça depois que a crise colocou. Não era o discurso original do governo quando lançou a norma, tá? Nos primeiros dias do debate sobre o Pix, não era esse o discurso do governo. O governo arrumou este discurso na hora que virou a crise. Né? E ele diz: a norma da Receita é pegar o grande sonegador, o crime organizado. Então ele diz que esta norma da Receita foi para pegar o sonegador e o crime organizado. Achei interessante que a bancada de jornalistas não ocorreu a eles fazer a seguinte pergunta, que me parecia óbvia, né? Nós tratamos desse assunto aqui ao longo da semana passada inteira. Bom, se a ideia é pegar o grande sonegador e o crime organizado, esse é o que ele falou. Por que é que não colocou, em vez de 5 mil, 50 mil? 100 mil? Por que colocou 5 mil? Esquisito, né? Esquisito. Por que é que colocou 5 mil? Essa é uma indagação que não para, né? Não para. Por quê? Mas, na sequência, a pergunta que a bancada fez foi a seguinte: eu fiquei com uma dúvida, ministro, mas o pequeno negócio não deve ser fiscalizado e pagar imposto? Que é óbvio, né? Ele está lá, ele tentou dar uma disfarçada. Não, nós não queremos pegar o pequeno negócio, nós não queremos pegar os pequenos. Sendo que o governo, a gente sabe, os impostos todos que recaem nas costas dos mais pobres e da classe média. Aí a pergunta da bancada foi: bom, mas o pequeno negócio não deve ser fiscalizado e pagar imposto? Pegaram no pulo. Aí o Haddad, ele simplesmente fez o seguinte: ele escapou do assunto, veio com uma conversa fiada de que a Receita Federal não tem funcionários para isso. Gente, em tempos de digitalização total e de inteligência artificial, essa conversa de que não tem funcionário, cascata, né? Eles pegam cada vez mais gente, cada vez rendas menores. Então, cascata. Né? E aí ele veio com a seguinte conversa: não, mas as receitas estaduais fazem isso. Porque as receitas estaduais estão mais. Mas quer dizer, então, que as receitas estaduais têm mais estrutura que a Receita Federal e tem mais condição, e as receitas estaduais. Ele tentou empurrar para as costas dos governadores, né? Essa responsabilidade por ir para cima dos pequenos e, ao mesmo tempo, satisfazer a sanha da bancada de jornalistas da CNN. Ele atribuiu a crise de credibilidade do governo, especificamente no caso Pix, a força do bolsonarismo nas redes e a falta de controle das mídias digitais. Ele não reconheceu que foi um grande erro do governo. Né? É claro que a campanha de fake news foi fundamental, mas a campanha de fake news assentou-se numa questão de credibilidade que era anterior a ela. Né? O governo já vinha com um desgaste de credibilidade. Vou contar para você. Todo sábado eu faço feira aqui em Brasília. E faço feira numa feira que é tradicionalmente conhecida como a feira da esquerda, ou dos progressistas brasileiros, dos brasilenses. É uma feira que começou durante o governo Bolsonaro, um negócio legal, porque pegou os assentados do MST ao redor aqui do Distrito Federal. Então, foi uma feira que se iniciou ali para que pudesse compensar minimamente o pessoal do MST pela falta da aquisição pelo governo, das redistribuição que foram caçadas, que foram ceifadas pelo governo Bolsonaro. Aí veio a pandemia, né, parou. Depois da pandemia, a feira voltou com um pouco menos de gente do MST, e hoje é uma feira, né, tem lá umas 6 barracas do MST, mas tem um monte de outras barracas, e é cerveja, tem barraca do PT, tem barraca do PSB, o pessoal se reúne e virou um lugar de encontro social da esquerda. Aí eu fui conversar com os feirantes, as feirantes de lá. Né? Então, em tese, é um pessoal que está informado, que está sabendo das coisas, tal. Gente, conversei com 6 feirantes, sobretudo feirantes mulheres. Todos eles disseram que o governo vai cobrar o imposto do Pix. Todos, na feira de esquerda, hein? Na feira de esquerda. Todos disseram que o governo
vai cobrar o imposto do PIX. Todos convencidos disso. E preocupados e priorizando o pagamento em dinheiro. Olha o que aconteceu. Olha a repercussão, né, desse desastre, dessa ação desastrosa do governo. Por sinal, conversei também com camaradas de algumas barracas do MST, todos eles muito indignados com a falta total de apoio do governo Lula a eles. Então, não é só a liderança do MST que está em crise com o governo Lula em função dos parquíssimos resultados em relação à reforma agrária. Né? Há também a questão do apoio de crédito e também das redistribuição, que não acontece. Né? Esses feirantes, todos eles muito indignados com isso. Então, esse é o cenário. Aí o Haddad continua. Aí ele vai dizer, olha, o problema é a mentira. Então, o problema do país, segundo o Haddad, é a mentira. Né? Não existe vacina contra ela, porque não se sabe qual é a mentira da vez. E diz que a questão é agilidade. Ele não toca na questão política. Não, porque ele é simplesmente... o jeito de combater é ter agilidade. Ele não entra no debate político, né? De qual é a política econômica efetiva do governo. Reclamou da falta de civilidade na política e que as pessoas mentem descaradamente. Né? Então, o problema do Brasil seria um problema moral. Né? Da mesma maneira como os fascistas dizem que é um dos problemas do Brasil, essa coisa, os gays, aborto, drogas, agora o Haddad está dizendo que o problema do Brasil é o problema moral da mentira, né? Porque as pessoas mentem. Sobre os temas da política econômica, e essa foi a manchete, esse foi o destaque dado à entrevista dele, teve grande repercussão, né? É a preocupação neoliberal com a trajetória da dívida pública. Então, Haddad preocupado com a trajetória da dívida pública junto com os banqueiros e a burguesia brasileira, né? Como se isso fosse um tema que dissesse respeito ao povo brasileiro. Né? E quando ele fala a trajetória da dívida pública, ele não está falando da trajetória da dívida pública, da dívida nominal, que tem a dívida primária, que é essa, né? O orçamento dos pobres, esse orçamento que a gente conhece, né? Saúde, educação, infraestrutura, transportes, e tem a dívida nominal que junta isso, a dívida que é a dívida total, com aquilo que é pago para os banqueiros, para os milionários, muito ricos e ricos, que são os títulos da dívida. Ele não está falando ele não está falando dos juros da dívida, ele não está falando do pagamento dos títulos da dívida, ele está falando do orçamento primário do país, do orçamento dos pobres do país. Então, essa é a declaração, inclusive, que mais repercutiu, né? A preocupação dele com a trajetória da dívida. Aí tem uma pergunta que é assim, ó. Qual é a estratégia como chefe da política econômica para sinalizar e dar segurança quanto à estabilidade e queda da dívida pública do país? Que essa é a preocupação obsessiva dos liberais, né, dos conservadores, do capital financeiro, da Faria Lima. Né? Derrubar a dívida, ajuste fiscal, arcabouço, austeridade. Essa é a preocupação. A resposta dele foi exemplar. Olha o que aconteceu no ano passado. Pode ser de 2015 para cá. Você pega a trajetória do déficit público e compare com o que nós estamos fazendo. Estamos contendo a despesa, inclusive com medidas recém-aprovadas pelo Congresso. O governo se vangloria de ter uma política de austeridade que não existe no país desde 2015. Se vangloria de ter uma política de austeridade que o país não teve durante Temer e Bolsonaro. Inacreditável. Mas é isso, ele bate no peito o governo, fazer, nós estamos fazendo o ajuste fiscal que nunca antes na história desse país foi feito. Aí ele vai lá, continua falando, tem uma parte até achei curiosa, né, sobre o desconhecimento do cotidiano do povo brasileiro. Ele fala, a minha agenda das 8 da manhã às 20 horas tem como um dos objetivos centrais melhorar o ambiente de negócios. Melhorar o ambiente de negócio, uma expressão tipicamente, né, empresarial, né, ambiente de negócio. Né? O objetivo dele como ministro da Fazenda não é estabelecer uma política desenvolvimentista, não é ter uma política de recuperação da renda do povo, não é ter uma política que favoreça os mais pobres, é melhorar o ambiente de negócios para quem? Para a burguesia. E essa ideia, né, ele encheu a boca para dizer assim, eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite.
Ele tem ideia, será que o Haddad tem ideia de quanto trabalha o povo brasileiro, de qual é o tamanho da jornada diária, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do povo brasileiro? É outro mundo, né? Outro mundo. Mais adiante, ele disse que a política fiscal, o arcabouço, vai continuar e será aprofundada. E aí ele sinalizou o seguinte: não há perspectiva de queda dos juros. Ele diz assim: você tem que criar as condições também para que esse juro não fique nesse patamar por um longo tempo. Ou seja, os juros continuarão subindo. Tem reunião essa semana, tem reunião, começa amanhã, reunião do Copom. É bom todo mundo preparar o lombo. Vem mais cacetada, vem mais aumento de juros, já está prometido pelo Galípolo desde o final do ano passado. Interessante que o Haddad deu razão ao Davi Decache. Nós entrevistamos ele aqui sexta-feira, talvez um dos mais argutos economistas da esquerda brasileira, que sofre uma perseguição inclemente pelos governistas, né? Muito forte, muito forte. Mas ele deu razão ao Davi, que foi o primeiro a indicar. O que ele falou? Indicar o que eu vou falar. Ele disse que quer convergir o crescimento do PIB ao teto do arcabouço. Então, ele diz assim. Então, na prática, ele tem uma expressão que é uma expressão tipicamente neoliberal, que é o chamado PIB potencial. E aí ele diz o seguinte: a proposta orçamentária prevê um crescimento de 2,5% esse ano. Propõe um arrefecimento do crescimento justamente para calibrar o crescimento com a potencialidade de curto prazo. Os investimentos não estão crescendo tanto quanto nós gostaríamos. Então, eles têm um tempo de maturação. E você não aumenta a oferta assim. Então, é aquilo que a gente chama de ato. Expressão típica neoliberal. Qual a capacidade ociosa na economia para você atender uma demanda crescente? Você tem que olhar para isso para evitar a inflação. O que é esse PIB potencial? É o PIB que os neoliberais, que os economistas conservadores e agora Haddad e o governo encaram o seguinte: este é o PIB máximo que se pode crescer para não ter pressão inflacionária. E aí eu não sei de onde, mas eles inventaram que esse PIB máximo é 2,5. Isso é muito interessante, essa frase do Haddad, porque ela traz à nu essa coisa que o Decache está falando desde o ano passado. Esse governo trabalha com a ideia de PIB potencial. Tanto os gastos públicos são muito superiores ao que o Haddad queria. Nesse sentido, o arcabouço está fracassando, porque eles não estão conseguindo controlar os gastos públicos como gostariam, como o crescimento do PIB está acima do que eles queriam. Incrível, mas é verdade. Então é isso. O que ele está dizendo é: nós vamos fazer esse PIB baixar para 2,5%, custe o que custar. A grande questão é que cuidar da economia de um país não é uma cirurgia, né? Mesmo na cirurgia, imprevistos acontecem, lamentavelmente. Não é uma cirurgia que você vai fazer com pinça e vai. A economia do país é um negócio muito complexo, são milhões de protagonistas, é a luta de classes com diversos protagonistas, de interesses de classe, de subclasse, de segmentos. E o Haddad acha que lá do gabinete dele eles vão controlar todos esses fatores para cravar. Vai crescer 2,5%. E se eles impuserem, que é a promessa dele, um freio na economia que faça a economia ir ladeira abaixo? Foi o que aconteceu com a política econômica igual a dele, aplicada em 2015 pelo Levy. A gente viu. Lançou o Brasil numa recessão brutal, brutalíssima. E mais uma vez, né? Haja inteligência política, né? Até hoje eu só vi governo fazer políticas restritivas na primeira metade, nos 2 primeiros anos, e políticas expansionistas nos 2 anos finais. O Haddad está dizendo que o governo Lula vai fazer o contrário. Salve-se quem puder em 2026. E ele apontou finalmente que os juros, ao lado da política fiscal, andarão de braços dados. Ele falou: eu não acredito em dominância fiscal nesse momento. Eu acredito que a política monetária vai fazer efeito sobre a inflação. O que ele está dizendo quando diz isso? Os juros vão continuar aumentando. Ela terá efeito. Então, ele acredita nessa parceria que já existe, né, desde o início do governo Lula entre Banco Central e Ministério da Fazenda para aplicar um garrote no Estado brasileiro e jogar os juros lá para cima para parar a economia. Então, tem mais um elemento na política econômica do governo
que o Haddad fez na entrevista de sexta foi reafirmar aquilo que o Galípolo e que a sua equipe, os seus braços direitos, vinham afirmando ao longo da semana, com grande destaque para o secretário do Tesouro. Na sexta-feira, eu fiz uma apresentação detalhada sobre as relações desses integrantes da equipe de Haddad com ele, Fernando Haddad, né? O secretário do Tesouro, Rogério Seron, que é um dos mais sinceros, vamos dizer assim, da equipe de Haddad, acompanha, né, tá com Haddad desde a Prefeitura de São Paulo e aplicou, como secretário das Finanças da Prefeitura de São Paulo na gestão de Haddad, a mesma política fiscalista que está sendo aplicada agora por Haddad. E ele deu uma entrevista para o Globo, para o CNN, na semana passada, dizendo: o Tesouro vê necessidade de desaceleração da atividade para conter a inflação. Então, a prioridade da equipe econômica este ano é desacelerar a economia. Sabe o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer desemprego, né? Isso quer dizer fechamento de empresa, isso quer dizer dificuldades de toda sorte para o povo brasileiro. E aprofundamento do arcabouço fiscal, ou seja, desacelera a economia, garrote e a terceira perna é elevação da taxa de juros, como disse o Fernando Haddad na entrevista. E aí é o seguinte, é como se colocar numa situação com um chantagista. Cedeu uma vez, vai ceder sempre. O que está acontecendo agora? A banca, o capital financeiro, a Faria Lima, esses setores mais agressivos da burguesia, né, do Bradesco ao BTG, a essas fintechs, aos investidores, nunca estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Eles só estarão satisfeitos se a política econômica brasileira for idêntica à política econômica do Milei, aqui da vizinha Argentina. É aí. Só se for uma política ultraliberal, ortodoxa, que enforque o povo, que estabeleça a miséria, que é o que está acontecendo na Argentina, é que eles vão apoiar essa política do Haddad. É claro que se for um governo de centro-direita, eles serão mais maleáveis, mais pacientes. Mas é isso. Então, olha que interessante. O Fábio Jambiagi, que é um economista conservador, ele nasceu no Brasil, mas foi criado na Argentina, entende bastante lá, conhece bastante a realidade argentina. Ele deu também uma entrevista na CNN dizendo o seguinte: governo se inviabiliza se não mudar a regra do salário mínimo. Ou seja, eles deram uma cacetada, o governo deu uma cacetada no reajuste do salário mínimo, nós temos tratado disso aqui persistentemente, o Jones também, que foi a de acabar com a era do aumento real do salário mínimo vinculado ao crescimento do PIB e colocar a pedra do arcabouço fiscal em cima do reajuste do salário mínimo. Né? Só pode crescer no máximo, mas é no máximo, hein? Não é que vai crescer todo ano, 2,5%. Tá? Já há perspectiva de, no ano que vem, crescer 2%, acima da inflação. Então o governo já botou uma pedra. E eles querem mais. Eles assim, governo se inviabiliza se não mudar a regra do mínimo. Não é se não mudar a regra do mínimo do crescimento segundo o PIB, não. É se não mudar a regra do mínimo, esta nova, que é a regra da limitação pelo arcabouço fiscal. Eles querem crescimento real zero, eles querem reajuste do salário mínimo apenas pela inflação. Tá claro como é que isso funciona? Se você reajusta o salário mínimo apenas pela inflação, como a economia tende a crescer mais do que a inflação, né? E como os preços da economia, melhor dizendo, como os preços da economia são reajustados acima da inflação, a gente viu o preço dos aluguéis, preço dos alimentos e tal. Se você reajusta o mínimo só pela inflação, o mínimo começa a ficar cada vez menos valorizado em relação aos demais preços da economia. Essa nova norma que o Haddad impôs, né, vários economistas, o Pedro Rossi, inclusive do PT, fez uma projeção para trás, vamos dizer assim, indicando que se esta norma que o Haddad impôs estivesse vigente desde o primeiro governo Lula, desde 2003, o salário mínimo no Brasil seria menos de R$1.000. Mas eles não estão satisfeitos. Eles querem só reajuste pela inflação. Né? E aí, esse comentário de Jones teve grande repercussão esse fim de semana. Ele está dizendo aqui: Fernando Haddad, como sempre, concorda com o mito neoliberal do PIB potencial e que a economia cresceu demais nos últimos 2 anos. E por causa disso temos inflação e que agora é necessário desacelerar. Mas não pode, né?
Não pode. Os governistas, os progressistas, né, nos atacam de todo jeito para dizer, não pode chamar essa política neoliberal de neoliberal, mas o que é esta política se não é uma política de corte neoliberal? Pois bem, hoje tem reunião do Ministério, a partir das 9 horas. Lula preside a reunião do seu Ministério, num clima de grande tensão, por conta dessa situação, da crise, da queda na popularidade do governo. E vamos ver o que vai acontecer. E esta reunião acontece também debaixo, um minutinho só, deixa eu ver aqui se eu ajustei corretamente aqui as telas. Estou um pouco na dúvida aqui. Não, perdão, eu não ajustei direito as telas, eu vou arrumar aqui agora, nesse exato instante. E ela acontece, então, sob essa pressão do grande capital. Na Folha de São Paulo, sábado, se não estou enganado, saiu esse artigo do Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é um dos grandes representantes, um dos principais representantes do pensamento neoliberal mais selvagem do país. Está lá, aplaudindo Haddad. Haddad sinaliza boas notícias em entrevista, mas ignora papel de Lula em mau humor do mercado. Ele diz assim, o mau humor do mercado se deve a 3 fatores. Veja bem, a regra de indexação do salário mínimo, que é o que o Jean Biagi reclamou também. Eles não querem indexação nenhuma, variação pela inflação no máximo. Tá? 2, a regra de indexação do gasto mínimo constitucional em saúde e educação. Eles querem acabar de vez com o piso da saúde e educação. Por sinal, o Rogério Ceron, secretário do Tesouro, desde março de 2023, defende o fim da indexação do mínimo para o gasto com saúde e educação. O governo vai voltar a atacar o piso de saúde e educação este ano, é igual 2 mais 2, tá? Vai dar 4. Então, e finalmente, olha que interessante, a constatação muito ruim de que em 2024 a economia teve que operar com juros muito maiores do que se imaginava no final de 2023. Nenhum desses 3 fatos constitui herança de Temer ou Bolsonaro. Sabe o que é pior? O cara tem razão. O que essa questão, a regra de indexação do salário mínimo, os pisos de saúde e educação e a taxa de juros, o que tem a ver com Bolsonaro ou Temer? São todos eventos do governo Lula. É claro que o presidente Lula passou, durante 2023, fazendo guerra contra o então presidente do Banco Central, Campos Neto. Mas hoje já está claro, né? Está revelada a história toda. Aquela era uma guerra política para construção de popularidade. Na verdade, a gestão do Banco Central foi compartilhada entre o Campos Neto, o Galípolo e o Haddad. Né, o tempo inteiro, tanto que o Campos Neto saiu e os juros irão aumentar, os juros continuarão aumentando. E é isso, né? Eles não querem. É corte, é corte, é corte. O presidente do Bradesco fazendo esta pressão, né, para mais cortes ainda. O país precisa de medidas mais fortes para conter dívida pública. Sempre, vamos pensar, dívida pública não é pagamento de juros para os ricos, muito ricos, milionários e bilionários. É só corte nas despesas dos pobres, tá? Pressão muito grande. E incrível é como este discurso, ele vai tomando conta de todas as esferas do governo e todas as dimensões políticas de governo. A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, né, que é tida a vida como alguém mais à esquerda do que o Haddad. Nós vimos, inclusive, os embates da Gleisi com o Haddad ao longo de 2023. Ontem ela soltou um tweet para rebater a Folha, que tinha feito um editorial no sábado atacando o governo. Mais um deles, né? Mais um dos editoriais de ataque ao governo. Olha o ponto 3 desse tweet dela. Achei muito significativo, né, de como cada vez menos é possível identificar uma ala esquerda efetivamente do PT. Ponto 3. O governo Lula reduziu o déficit primário de mais de 2,3% do PIB para 0,1% este ano. Vamos lá.
alcançando o melhor resultado fiscal dos últimos 10 anos. Nunca houve relaxamento de metas fiscais, mas um brutal esforço de contenção das despesas. A Glaze batendo no peito como Haddad, dizendo que esse governo é um governo campeão de corte de gastos públicos. Então, assim, vai tomando conta do pensamento econômico do PT essa lógica neoliberal de que o central da política econômica é cortar gastos, é cortar os gastos sociais, é cortar os gastos do governo. Né? Essa é uma coisa que vai rolando. Tem alguém aqui que reclamou. Só crítica e as soluções. Mas, ô Jota Martins, o tempo inteiro a gente está dando solução aqui. Assista os programas Jones Manuel, assista Manhã Brasil, nós já dissemos aqui. Quer uma solução? Acaba com o PPI. Quer outra solução? Revoga essa indexação do salário mínimo de acordo com o teto do arcabouço e volta a indexação ao aumento do PIB. Na verdade, até aumenta ainda mais, né? Pode ser um PIB meio, inclusive. Não teria problema nenhum. Quer mais sugestão? Revoga essa decisão de ir comprimindo cada vez mais o abono salarial, que hoje é recebido por quem recebe até 2 salários mínimos e vai ser recebido só daqui a alguns anos por quem recebe 1,5. Revoga o pente fino do BPC. Não tem só crítica, meu caro. Tem um monte de sugestão. Tem um monte de solução e sugestão que nós fazemos cotidianos. A conversa do que é só crítica não cola, não. Né? Não cola. Realmente não cola. E aí é o seguinte, está uma crise no interior do governo, né? Está em vista uma reforma ministerial, e aí eu acho muito interessante, porque a esquerda radical é acusada de criticar o governo, de criticar, de falar mal e tal. Gente, esse que está aí, o Emílio Souza, que por sinal foi derrotado, sofreu uma derrota humilhante como candidato a prefeito de Osasco, que ele já havia prefeitado anos atrás na última eleição. Ele é deputado estadual do PT em São Paulo. E assim, o encarne com Lula, se a gente olhar para o círculo mais próximo, o círculo mais reservado do presidente Lula hoje, ele é um dos integrantes destacados, junto com Paulo Okamoto, junto com alguns outros, tá? Ele frequenta o Planalto todo o tempo, tem grande presença no cotidiano, né, na vida do presidente Lula. Abriu fogo contra Padilha, gente. Padilha pode ocupar outras funções no governo, diz Emílio Souza, deputado estadual e amigo de Lula. Não sei se ele está se candidatando para uma dessas funções, mas o fato é que é fogo amigo, não tem conversa.